Olá. Meu nome é Atet Pianchital Paulo. Eu sou do país de Myanmar. Gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho do que me aconteceu, mas primeiro, eu gostaria de dar algumas informações breves da minha vida, de como cresci. Nasci em 1958, na cidade de Bogali, na área do delta de Irrawaddy do sul de Myanmar, antiga Birmania. Meus pais eram budistas devotos, como a maioria das pessoas em Myanmar. O meu nome era Titepin, que significa árvore em inglês. Nossas vidas eram muito simples, onde eu cresci. Com 13 anos de idade, eu saí da escola e comecei a trabalhar em um barco de pesca. Pegamos peixes e camarão, a partir de numerosos rios e riachos, na área de Irrawaddy. Na idade de 16 anos, me tornei o líder do barco. Nessa época, eu morava no Upper Mymalajan Island, que significa Beautiful Woman Island, em inglês, ao norte de Bogali, onde eu nasci. Este lugar é cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Rangoon, a capital da nossa nação. Um dia, quando eu tinha 17 anos, pegamos um grande número de peixes em nossas redes. Devido a muitos peixes, um grande crocodilo foi atraído para nós. Seguiu o nosso barco e tentou atacar-nos. Ficamos aterrorizados, e remamos freneticamente nossos barcos para a margem do rio, o mais rápido que podíamos. O crocodilo nos seguiu, e destruiu nosso barco, com sua cauda. Embora ninguém tenha morrido no incidente, o ataque afetou muito a minha vida. Eu não queria mais peixes. Nosso pequeno barco afundou por causa do ataque do crocodilo. Nós tivemos que ir para casa, em nossa aldeia, naquela noite em um barco de passageiros. Pouco tempo depois, transferiu seus empregadores e meu pai para a cidade de Rangoon. Na idade de 18 anos, fui enviado para um mosteiro budista para ser um monge noviço. A maioria dos pais, em Myanmar, tenta enviar o seu filho em um monastério budista, pelo menos por um tempo, pois é considerado uma grande honra ter um filho que sirva desta maneira. Temos observado esse costume durante muitas centenas de anos. Um zeloso discípulo do Buda. Quando completei 19 anos e 3 meses de idade, em 1977, me tornei um monge normal. O monge sênior do meu mosteiro budista me deu um novo nome, que é um costume no nosso país. Eu era agora chamado de Unata Panita Achiturya. Quando me tornei um monge, que não usa o nome que nos foi dado no nascimento por nossos pais. O nome do monge do mosteiro onde eu morava se chamava Mandalai Kazan Kying. Esse é o nome do sênior monge. O seu novo nome, a qual foi chamado Usadila Kyarni Kansayadal, Usadila é o seu título. Ele foi o mais famoso monge budista em Myanmar naquele tempo. Todo mundo sabia quem ele era. Usadila foi bastante homenageado pelo povo e respeitado como um grande professor. Eu digo que ele era porque em 1983, ele morreu de repente, quando ele foi envolvido em um acidente fatal de carro. Sua morte chocou a todos. Na época, eu tinha sido um monge durante 6 anos. Eu tentei ser o melhor monge que eu poderia, e seguir todos os preceitos do budismo. Houve um estágio que me mudei para um cemitério, onde eu vivia e meditava continuamente. Alguns monges, que realmente querem conhecer as verdades de Buda, fazem as coisas como eu fiz. Como alguns movimentos profundos nas florestas, onde eles vivem uma vida de abnegação e de pobreza. Eu procurei negar os meus pensamentos e desejos egoístas, para escapar da doença e sofrimento, e para me libertar do ciclo deste mundo. No cemitério, não tinha medo de fantasmas. Eu tentei alcançar a paz interior, e como autorrealização, que, mesmo quando um mosquito pousava no meu braço, eu deixava ele me morder, em vez de escovar isso. Durante anos, me esforcei para ser o melhor monge que eu poderia, para não prejudicar qualquer ser vivo.
Estudei os ensinamentos sagrados budistas, como os meus antepassados tinham feito antes de mim. Minha vida continuou como monge, até que eu fiquei muito doente. Eu estava em Mandalay, no momento, e tive que ser levado para o hospital para tratamento. Os médicos fizeram alguns testes em mim, e me disseram que eu tinha a febre amarela e a malária, ao mesmo tempo. Após cerca de um mês, no hospital, eu estava ficando pior. Os médicos me disseram que não havia nenhuma chance para eu me recuperar, e dispensaram-me. Esta é uma breve descrição do meu passado. Agora, gostaria de dizer-lhe algumas das coisas notáveis que aconteceu comigo depois deste tempo. Uma visão que mudou minha vida para sempre. Depois que fui dispensado do hospital, fui de volta para o mosteiro, onde outros monges cuidaram de mim. Eu fiquei mais fraco e fui cair na inconsciência. Soube mais tarde que eu realmente morri. Fiquei morto durante 3 dias. Meu corpo ficou deteriorado e horrível da morte, e meu coração parou de bater. Meu corpo estava preparado para a cremação, e foi colocado através de rituais de purificação tradicional budista. Embora eu saia do meu corpo, eu lembro-me que a minha mente e espírito ficaram totalmente alertas. Eu estava em uma poderosa tempestade. Um vento tremendo achatou toda a paisagem, até que não havia árvores, ou qualquer outra pessoa em pé, apenas um apartamento simples. Eu andei muito rápido ao longo desta planície por algum tempo. Não havia outras pessoas em qualquer lugar, eu estava sozinho. Depois de algum tempo, eu cruzei um rio. No outro lado do rio, eu vi uma coisa terrível, um horrível lago de fogo. No budismo, não temos um conceito de um lugar como este. No começo, eu estava confuso e não sabia que era o inferno, até que eu vi Yama, o rei do inferno. Yama é a denominação atribuída ao rei do inferno em numerosas culturas, por toda a Ásia. Seu rosto parecia o rosto de um leão, seu corpo era como um leão, mas suas pernas eram como de espírito da serpente. Ele tinha um número de chifres na cabeça. Seu rosto estava muito forte, e eu estava extremamente receoso. Tremendo, perguntei o nome dele. Ele respondeu: eu sou o rei do inferno, o destruidor. O terrível lago de fogo que estava ali. O rei do inferno me disse para olhar para dentro do lago de fogo. Eu olhei, e vi as vestes, cor de açafrão de monges budistas, em Myanmar toda desgastada. Olhei mais de perto, e vi a cabeça raspada de um homem. Quando olhei para o rosto do homem que eu vi, foi o Usadila, o famoso monge, que havia morrido em um acidente de carro em 1983. Perguntei ao rei do inferno por que meu ex-líder estava neste lago de tormento. Eu disse: porque ele está neste lago de fogo. Ele era um professor muito bom. Tinha até uma fita de ensino denominada "Você é um homem ou um cão?", que ajudou milhares de pessoas a compreenderem que o valor dos seres humanos é muito maior do que os animais. O rei do inferno respondeu: sim, ele era um bom professor, mas ele não acreditava em Jesus Cristo. É por isso que ele está no inferno. Foi-me dito para olhar para outra pessoa que estava no fogo. Eu vi um homem com cabelos longos e muito envolvido no lado esquerdo da cabeça. Ele também estava vestindo um roupão. Perguntei ao rei do inferno: quem é este homem? Ele respondeu: este é aquele que você adora, Gautama, o Buda. Fiquei muito perturbado ao ver Gautama Buda no inferno. Protestei: Gautama tinha etênia boa e bom caráter moral, porque ele está sofrendo neste lago de fogo. O rei do inferno respondeu-me: não importa o quão bom ele era. Ele está neste lugar porque não acreditava no Deus eterno. Então eu vi um outro homem que parecia estar vestindo um uniforme de soldado. Ele tinha uma grande ferida no peito. Eu perguntei: quem é este homem?
O rei do inferno disse: este é Aung San, o líder revolucionário de Myanmar. Foi-me dito que Aung San está aqui porque perseguiu e matou os cristãos, mas principalmente porque ele não acreditava em Jesus Cristo. Em Myanmar, as pessoas têm um ditado popular: os soldados nunca morrem, eles vivem. Disseram-me que as legiões do inferno têm um ditado que diz: os soldados nunca morrem, mas vão para o inferno para sempre. Olhei e vi um outro homem no lago de fogo. Ele era uma pessoa muito alta, e ele estava vestido com a armadura militar. Ele também estava segurando uma espada e um escudo. Este homem tinha um ferimento na testa. Este homem era mais alto que qualquer pessoa que eu já vi. Era 6 vezes maior o comprimento do cotovelo deste homem e as pontas dos seus dedos, quando ele estende seu braço para fora, além de uma extensão de dedos de um homem quando ele estende a mão. O rei do inferno disse: este homem é Golias. Ele está no inferno porque ele blasfemou contra o Deus eterno e seu servo Davi. Eu estava confuso porque eu não sabia quem era Golias ou Davi. O rei do inferno disse: Golias é registrado na Bíblia cristã. Você não sabe quem é ele agora, mas quando você se tornar um cristão, você vai saber quem ele é. Eu fui então levado para um lugar onde eu vi tanto ricos como pobres, as pessoas se preparando para comer seu jantar. Eu perguntei: quem cozinhava a comida para essas pessoas? O rei do inferno respondeu: os pobres têm de preparar sua própria comida, mas os ricos têm outros a cozinhar para eles. Quando a comida tinha sido preparada para as pessoas ricas, se sentaram para comer. Tão logo, uma espessa fumaça subiu. As pessoas ricas comeram tão rápido quanto podiam para aliviar suas consciências. Eles estavam lutando para respirar por causa da fumaça. Eles tinham que comer rápido, porque eles estavam com medo de perder seu dinheiro. Seu dinheiro é seu Deus. Outro rei do inferno, em seguida, veio a mim. Eu também vi um ser, cujo trabalho é atiçar o fogo sobre o lago de fogo, para mantê-lo quente. Assim sendo, me perguntou: você está indo para o lago de fogo também? Eu respondi: não. Estou aqui apenas para observar. O surgimento dessa criatura, atiçando fogo, foi muito assustador. Ele tinha 10 chifres na cabeça e uma lança na mão, que tinha 7 lâminas afiadas, que vêm do fim. A criatura me disse: você está certo, veio aqui só para observar. Eu não consigo encontrar seu nome aqui. Ele disse: você deve agora voltar da maneira que você veio. Ele apontou-me para a planície desolada, onde eu estive na primeira caminhada, antes. Voltei para o caminho de antes de eu vir ao lago de fogo. Eu andei um longo tempo, até que eu estava sangrando. Eu estava quente, e com muita dor. Finalmente, depois de caminhar cerca de 3 horas, cheguei a um caminho largo. Eu andei por essa estrada durante algum tempo, até que eu vim a uma bifurcação. Uma estrada, saindo para a esquerda, era grande e larga. Uma pequena estreita foi para o lado direito. Havia um poste de sinalização na bifurcação, dizendo que o caminho para a esquerda era para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. O menor caminho, para a direita, foi para os crentes em Jesus. Eu estava interessado em ver onde a maior estrada levava, por isso, eu comecei por ela. Havia 2 homens, andando cerca de 300 metros, à frente de mim. Tentei alcançá-los, para que eu pudesse andar com eles, mas não importava o quão duro eu tentasse, eu não podia alcançá-los. Então eu me virei, e voltei para o começo dos 2, da bifurcação na estrada. Continuei a prestar atenção a estes 2 homens, enquanto caminhavam pela estrada longe de mim. Quando chegaram ao fim da estrada, eles foram subitamente apunhalados. Estes 2 homens gritaram em grande dor.
Eu também gritei, quando eu vi o que aconteceu com eles. Eu vi que a maior estrada termina em grande perigo para aqueles que viajaram por ela. Eu comecei a andar abaixo dos crentes até entrar na estrada deles. Depois de viajar cerca de 1 hora na superfície, a estrada se transformou em ouro puro. Era tão pura que, quando eu olhei para baixo, eu podia ver o meu próprio reflexo perfeitamente. Então, eu vi um homem parado em frente de mim. Ele estava vestindo uma túnica branca. Eu também ouvi cantar belas canções. Oh, como elas eram tão belas e puras! Eram muito maiores e mais significativas do que a adoração que temos nas igrejas aqui na terra. O homem de túnica branca pediu-me para andar com ele. Perguntei-lhe, qual é seu nome? Mas ele não respondeu. Depois eu perguntei o nome dele 6 vezes. O homem respondeu, eu sou aquele que detém a chave para o céu. O paraíso é um lugar muito, muito bonito e belo. Você não pode ir lá agora, mas se você seguir a Jesus Cristo, você pode ir lá depois que sua vida terminar na terra. O nome do homem que tinha a chave do reino era Pedro. Pedro, então, pediu-me para sentar, e ele me mostrou um lugar para o norte. Pedro disse, olhe para o norte, e veja como Deus criou o homem. Eu vi o Deus eterno de uma distância longa. Em uma visão, vi quando Deus soprou sobre o homem, e o homem veio à vida. Ele lhe deu o nome Adão. Na religião de Buda, os budistas não acreditam na criação do mundo ou do homem. Assim, esta experiência teve um impacto significativo sobre minha vida. Enviado de volta com um novo nome. E disse Pedro, agora levante-se e volte para onde você veio. Converse com as pessoas que adoram ídolos e que adoram Buda. Diga a eles que vão para o inferno se eles não mudarem. Aqueles que constroem templos para ídolos também vão para o inferno. Aqueles que dão oferendas aos monges para ganhar o mérito para si vão para o inferno. Todos aqueles que rezam para os monges e ganham títulos respeitosos desses monges vão para o inferno. Aqueles que cantam e dão vida aos ídolos vão para o inferno. Todos aqueles que não acreditam em Jesus Cristo vão para o inferno. Pedro disse-me para voltar para a terra e testemunhar sobre as coisas que eu tinha visto. Ele também disse, você tem de falar em seu nome novo. A partir de agora, serás chamado de Atet Pianchital Paulo, Paulo, que voltou à vida. Eu não quero voltar, disse eu, quero ficar no céu. Os anjos abriram um livro. Primeiro, eles olharam para o meu nome de infância, Titepin, no livro, mas não puderam encontrá-lo. Eles, então, olharam para o nome que tinha sido me dado quando eu entrei para o monastério para ser um monge budista, Unata Panita Ashitura, mas não estava escrito no livro também. Então Pedro disse, seu nome não está escrito aqui, você deve retornar e testemunhar sobre Jesus para o povo budista. Voltei ao longo da estrada de ouro. Mais uma vez, ouvi cantar o tipo de canção, a qual eu nunca ouvi falar antes ou depois. Pedro andou comigo até o momento, voltei para a terra. Ele me mostrou uma escada que chegava até o céu. A escada não chegou à terra, mas parou no ar. Na escada, vi muitos anjos, alguns vão para o céu e alguns descendo a escada. Eles estavam muito ocupados. Perguntei a Pedro, quem são eles? Pedro respondeu, eles são mensageiros de Deus. Eles estão relatando aos céus os nomes de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e os nomes daqueles que não acreditam. Pedro disse-me, então é hora de voltar. A próxima coisa que eu conheci foi o som de choro. Ouvi minha própria mãe chorar fora. Meu filho, por que você nos deixou agora? Eu também ouvi muitas pessoas chorando. Eu percebi que estava deitado em uma caixa, comecei a me mexer. Minha mãe e meu pai começaram a gritar, ele está vivo. Ele está vivo.
Outras pessoas, que estavam mais longe, não acreditaram em meus pais. Então, eu coloquei minhas mãos nas laterais da caixa, e sentei-me. Muitas pessoas ficaram impressionadas com o terrorismo. Eles gritaram: "É um fantasma!" E fugiram tão rápido quanto suas pernas podiam carregá-las. Aqueles que permaneceram ficaram mudos de tremor. Percebi que estava sentado, no estado líquido, mal cheiroso e fluidos corporais, o suficiente para encher cerca de 3 xícaras e meia. Este era o líquido que tinha saído do meu estômago e de meu interior, enquanto meu corpo estava deitado no caixão. É por isso que as pessoas sabiam que eu tinha realmente morrido. Dentro do caixão havia um tipo de folha de plástico fixadas à madeira. Esta ficha é colocada lá para reter líquidos do cadáver, porque muitos corpos liberam muito líquido, como o meu fez. Soube mais tarde que eu estava a poucos passos de ser cremado em chamas. Em Mianmar, as pessoas são colocadas em um caixão, a tampa é fechada, em seguida, fixam pregos, e todo o caixão é queimado. Quando voltei à vida, minha mãe e meu pai estavam sendo permitidos a olhar para o meu corpo, na última hora mesmo. Momentos depois, a tampa do meu caixão iria ser pregada e fechada, e eu seria cremado. Eu imediatamente comecei a explicar as coisas que eu tinha visto e ouvido. As pessoas se espantaram. Eu disse a eles sobre os homens que eu tinha visto no Lago de Fogo, e disse-lhes que só os cristãos sabem a verdade, que os nossos antepassados e nós temos sido enganados por milhares de anos. Eu disse a eles: tudo que acreditamos é uma mentira. O povo ficou atônito, porque eles sabiam que tipo de monge exemplar eu era, e que eu tinha sido zeloso, e como eu tinha sido para os ensinamentos de Buda. Em Mianmar, quando uma pessoa morre, o seu nome e idade são escritos do lado do caixão. Quando morre um monge, o nome do monge, idade e número de anos que ele serviu como um monge são escritos do lado do caixão. Eu já tinha sido registrado como morto, mas como você pôde ver, agora eu estou vivo. Desde Paulo, que voltou à vida, experiência da história acima, ele manteve-se uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Pastores do Mianmar disseram-nos que ele tinha levado centenas de outros monges à fé em Cristo. Seu testemunho é obviamente muito intransigente. Por isso, a sua mensagem ofendeu muita gente, que não pode aceitar que só existe um caminho para o céu: o Senhor Jesus Cristo. Apesar da grande oposição, suas experiências foram tão reais que ele não vacilou. Depois de muitos anos, no bairro, o monge budista, como um seguidor estrito dos ensinamentos budistas, imediatamente proclama o Evangelho de Cristo, após sua ressurreição, e exortou outros monges a abandonar todos os falsos deuses, e seguir Jesus Cristo com todos os seus corações. Antes da data de sua doença e morte, não teve nenhuma exposição a toda a cristandade. Tudo que aprendeu durante esses 3 dias no túmulo era novo para sua mente. Numa tentativa de obter a sua mensagem a tantas outras pessoas quanto possível, começou a distribuir fitas cassete de vídeo e áudio com sua história de arrebatamento. A polícia e as autoridades budistas em Mianmar têm feito todos os esforços para reunir essas fitas e até destruí-las. O depoimento que acabou de ler foi traduzido de uma forma das fitas cassete. Disseram que seu testemunho e que suas fitas é muito perigoso para os cidadãos de Mianmar estarem na posse dessas fitas. Seu testemunho destemido o colocou na prisão pelo menos uma vez, pois as autoridades falharam em sua tentativa de silenciá-lo. Após a sua libertação, ele continuou a testificar das coisas que ele viu e ouviu. Seu paradeiro é incerto.